Bom dia, Suzana, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um gênero que vocês vão gostar bastante, que é o relato de viagem, tá? Nós vamos tratar sobre esse gênero aí, que está lá no nosso livro. Então vamos lá falar sobre esse gênero, relato de viagem. Com certeza vocês já fizeram muitas viagens, né? E fazem esse relato, com certeza vocês devem fazer muito esse relato oralmente. Então vamos lá, tratar desse gênero aqui. O relato de viagem, ele é um relato, é uma narração, né? Ele é uma narração por quê? Porque ele conta uma história, certo? De experiências vividas, logo o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem relata, que é o narrador. Então, o relato de viagem, ele é um texto narrativo onde ele vai estar relatando, ele vai estar contando as minhas experiências, a viagem que eu fiz, certo? Olha só, aqui eu tenho um exemplo, né, de um garoto que chama Maurício de Oliveira, de um texto que tem como autor Maurício. Observe esse trechinho aqui que é o relato dele. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem. E talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos no Alasca, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos num acampamento de cachorros de neve localizados nas montanhas. E fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Então, esse aqui é um pedacinho do relato de viagem que esse garoto fez. Então, nós vamos comentar aqui um pouquinho dessas características desse gênero literário, né? Que é tão gostoso, todo mundo gosta de viajar, né? Então, primeira característica é a história é contada por uma pessoa real, ou seja, eu existo, né? Eu vou contar uma história, uma viagem que eu fiz, assim como são reais os fatos relatados, né? Eu não posso contar uma coisa que eu não fiz nessa viagem. Eu vou exatamente contar exatamente o que eu fiz, os lugares que eu passei, os lugares, né, que eu conheci, pessoas que eu conheci, como que foi essa viagem, as experiências que eu tive. Então ele conta um ou mais episódios significativos, né? Que seriam esses episódios, coisas que aconteceram durante essa viagem. Descreve-se os lugares e as situações vividas, fornece indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Quando você fala ali um lugar que você foi, você acaba expressando, né, a sua emoção em relação àquele lugar, se você gostou ou não gostou, que impressão que você teve daquele lugar. Ele é um texto completamente subjetivo, né, porque é a minha opinião sobre aquele lugar. Você certamente já deve ter tido experiência que alguém fala que foi num lugar, a pessoa fala, eu fui naquele lugar é chato, mas aí outra pessoa já foi e já acha legal, porque é uma coisa subjetiva, cada um tem a sua opinião, né? A parte do texto é descritiva, ou seja, já que o relato de viagem ele é um texto narrativo, mas ele também é um texto descritivo. Por que descritivo? Porque eu vou descrever o lugar que eu fui, como são as pessoas, como é o ambiente, o que eu fiz, descrever minuciosamente cada detalhe. Os verbos, os pronomes são usados predominante na primeira pessoa, porque eu vou contar uma história que eu vivi, né? Então, por isso que é a primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, né, de tempo. Eu fui no dia tal, demorei tantos dias nessa viagem, dia 3 de maio eu andei de barco, no dia 14 eu corri na praia. Então, ou seja, você vai a um tempo cronológico, certo? O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito. Por que o pretérito perfeito? Porque foram coisas que já aconteceu, já acabou, eu já realizei naquela viagem, acabou, certo? Do modo indicativo. Por que é o modo indicativo? Aquele modo que indica certeza. Então, num relato de viagem, tem o uso excessivo de adjetivos, né? Para registrar as impressões que eu tive daquele local, daquelas situações, de pessoas. A linguagem ela pode variar tanto formal e informal, dependendo do grau de intimidade. Porque se você for contar uma viagem para o seu professor e você for contar a mesma viagem para o seu amigo, você vai contar de formas diferentes, porque com o seu professor você vai cuidar mais das palavras que você vai falar, porque você vai utilizar mais uma linguagem formal. E se você for falar com o seu amigo, você já vai usar um outro tipo de linguagem, vai usar gírias, já vai usar informalidades para falar, porque para falar com um amigo não precisa de formalidades. Então, dependendo da situação, dependendo da pessoa que eu vou falar o meu relato de viagem, a linguagem muda, certo? De formal para informal.
Então, aqui, sentido denotativo e conotativo. Vocês já trabalharam nas aulas passadas sobre o que é conotação, né? Conotação é o sentido figurado e denotação é o sentido real das palavras. E tem certas coisas, às vezes, que eu vou falar o sentido conotativo, certo? Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico denotativo. Às vezes eu uso muita figura de linguagem para falar, uso muita conotação para falar, certo? Prevalece a subjetividade. Por que subjetividade? Porque são as minhas impressões, o que eu acho, o que eu penso do lugar. Isso predomina muito as impressões, as sensações que eu tive, né? Teve lugar que com certeza você foi e você gostou, como teve lugar que você teve uma sensação ruim, que você foi e você não gostou, certo? Aí nós temos aqui literatura de informação. Você já deve ter estudado, com certeza, no seu quarto, quinto ano, falando sobre, né, o descobrimento do Brasil em 1500. E que Pero Vaz, né, de Caminha, ele escreveu uma carta, né, que não deixa de ser um relato de viagem, onde ele escreveu as impressões que ele teve quando ele chegou aqui no Brasil, certo? Então, aqui, há relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também tem valor de documento, ou seja, não é só, às vezes, um relato de viagem, uma viagem que eu fiz, mas no passado também serviu como um valor documental, certo? Porque Pero Vaz de Caminha relatava aí sobre as impressões que ele teve, né, do Brasil quando chegou aqui, falaram como que eram os índios, como que era a cultura, né? Então, o objetivo do relato de viagem é propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade, porque um relato de viagem você não pode contar mentiras. Ele é uma realidade, uma coisa que exatamente tem acontecido. Aqui é uma imagem, né, dos índios aqui observando os portugueses chegando, né, em 1500. Que eu trouxe para vocês um pedacinho dessa carta, né, que é muito conhecida. Você já ouviu esse pedaço dessa carta aqui, né, de Pero Vaz de Caminha. Então vamos lá, leiam comigo aí. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul, vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos visto será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheio de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Então, esse aqui é um pedaço da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que serviu não como um cunho assim particular de um relato de viagem, mas que serviu também como uma informação. Essa informação que nós temos hoje, certo? Essa carta ela teve valor documental. Agora aqui nós vamos comentar, pessoal, sobre a estrutura composicional, ou seja, quando você for desenvolver o seu relato de viagem, que quando nós voltarmos nós vamos praticar redação e uma das redações que nós iremos fazer será sobre esse gênero relato de viagem. Então é importante que vocês prestem atenção em como que você vai desenvolver, como que você vai começar a escrever esse relato de viagem, porque você faz muito relato de viagem falando oralmente, né? Mas agora você vai fazer, quando nós retornarmos, a parte escrita. Então, é preciso observar essa estrutura. Então, a primeira é o enredo, né? O enredo que nós já falamos nas aulas passadas, que o enredo é a ação do relato, é composto por uma sequência de fatos, fatos que aconteceram para organizar essa história, certo? Que fazem parte do enredo, a situação inicial, que é o início, né? Aquela situação de equilíbrio, como tudo começa, que é o comecinho, aí vem o desenvolvimento, o clímax, lembra do clímax, que é o ponto de maior tensão, e o desfecho, que é o final. Aí nós temos o espaço, né? O espaço é o local onde os personagens, né, circulam. Foi esse lugar que eu viajei? Quais foram os lugares que eu visitei, certo? Depois nós temos o foco narrativo. Como nós estamos tratando de relato de viagem, e eu vou falar da minha viagem, não vou falar da viagem do outro, então os verbos eles têm que estar na primeira pessoa. Eu viajei, eu fui, eu visitei, eu caminhei, eu andei, eu nadei, porque eu estou contando as coisas que eu vivi, as coisas que eu fiz,
Então, os verbos têm que estar na primeira pessoa e o narrador é personagem, porque eu vou contar uma história que eu estou ou que eu participei. Depois nós temos o tempo. O que seria o tempo? O tempo é quando aconteceu esse relato, ou seja, quando aconteceu essa viagem, certo? E lembrando que um relato de viagem, o tempo ele é cronológico, eu sei o tempo que foi, o tempo que durou. E depois nós temos os personagens, que são as pessoas que participaram, né? Ou seja, eu viajei, essa viagem foi sozinha, não teve ninguém, ou essa viagem eu viajei com minha família, né? Viajei com meus parentes, com os meus familiares. Então, quem são as pessoas, quem são os personagens envolvidos nessa viagem que você fez, certo? Nessa história que você fez. Depois nós temos aqui as outras características que nós já trabalhamos quando a gente trabalhou o gênero narrativo, né? Porque um relato de viagem ele não deixa de ser um texto narrativo. Quando a gente trabalhou esses tipos de textos, nós trabalhamos narração e hoje nós estamos trabalhando esse gênero relato de viagem que não deixa de ser aí um texto narrativo. Então, como todo bom texto narrativo, né, que é um relato de viagem, que é esse gênero, nós temos lá a situação inicial, composição do cenário da narrativa, ou seja, eu vou começar a contar essa viagem, o lugar que eu fui, né? Vou começar a falar dessas pessoas que viajaram comigo, certo? Eu vou começar a usar adjetivos, descrever esses lugares. É importante a descrição num relato de viagem. Depois vem o desenvolvimento, né? O que seria esse desenvolvimento? Eu vou focar nas ações da narrativa, vou começar a falar mais. E esses verbos já vão estar no pretérito perfeito, né? Como eu disse anteriormente. Por que pretérito perfeito? Porque foi um passado que aconteceu e finalizou, que acabou. Depois, geralmente, toda viagem teve, de repente, aí um clímax, né? O que é o clímax? É o ponto alto da história, né? Usos de verbos de ação, discurso direto, indireto, que é o ponto de maior tensão. Depois aí nós temos o desfecho, né? Esse desfecho, ele é o final da viagem, né? Que eu vou contar esse finalzinho, como que finalizou. Então a gente não pode esquecer dessas características, dessas composições estruturais num texto relato de viagem, tá? Que relato de viagem, ele é um texto que ele é particular, é uma coisa que eu fiz, né? Mas também nós já sabemos que o relato de viagem também teve um informativo, né? Que foi quando a carta de Peru vai de caminho do descobrimento do Brasil. E que quando eu for escrever esse texto, eu preciso ter toda a estrutura, né? Colocar o espaço, colocar esses personagens que participaram, é importantíssimo colocar. Clímax é muito legal, mas é sem graça uma história que não tem clímax, né? Alguma coisinha aconteceu lá, certo? Nós temos a situação inicial, que é importante colocar, é importante descrever o comecinho, quem foram as pessoas que viajou comigo, descrever os lugares, qual foi o primeiro lugar que eu fui, certo? E o desfecho, certo? Esse desfecho geralmente é bem feliz, né? Bom, pessoal, eu vou finalizar minha aula falando com vocês sobre a tarefa, tá? O que é essa tarefa? Essa tarefa, ela é uma interpretação textual, certo? Eu quero que vocês leiam esse texto é um relato de viagem, e se não me engano, lá nesse livro de vocês, na página dessa tarefa, tem um vídeo, tá? Que fala daquele Zeca Camargo, que fez uma viagem por vários lugares, né, do país, aí, do mundo, na verdade. E tem um vídeo bem interessante, é legal vocês verem lá no vídeo de vocês. Acho que tem esse vídeo lá, todos os anos eu até assisti esses vídeos com os outros alunos dos sextos anos. Dá uma procurada lá nesse vídeo, é só um complemento do texto, mas não é obrigatório assistir o vídeo, tá? Se caso não tiver. Vocês vão ler esse texto, e assim, ler o texto, pessoal, mais de uma vez, tá? Eu observei, assim, alguns alunos que geralmente vão respondendo as perguntas e nem ler o texto. Então tem que ler o texto. O importante é ler o texto mais de uma vez. Por quê? Porque na segunda vez que eu vou ler o texto, eu vou ter um entendimento maior do que eu não tive no primeiro. Então é importante, leia uma, leia duas, leia três, né? Destaque as coisas, vê o que é o principal. Na hora que você estiver lendo ali o relato de viagem, tenta conseguir observar a situação inicial, o espaço onde aconteceu, as pessoas envolvidas. Tenta analisar todas essas características que nós vimos no relato de viagem, que é muito importante você conseguir identificar. Quando nós retornarmos, vamos trabalhar algumas interpretações de texto de relato de viagem, e eu vou pedir para que vocês
consiga observar para mim qual é a situação inicial, qual que é o clímax daquela história, qual que é o desfecho, quem são os personagens, o espaço. Então, leia o texto com bastante atenção, tá? Então, esse texto aqui fica na página 89 e 90. Vocês vão ler e vão responder as questões do número 1 ao número 13. Não precisa, pessoal, copiar as questões, tá? Somente eu peço para vocês colocarem o número da página e respondam sem copiar as perguntas, tá ok? Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse gênero. Tchau, tchau.